E o que eu acho fantástico, né? A gente que conversa bastante, né, Angélica, até sobre teus casos e tudo mais, o que eu acho fantástico é justamente essa grande capacidade de harmonizar várias terapias para o mesmo paciente. Mas com certeza, eu comecei aqui falando, e eu tenho certeza que você vai me apoiar nisso, para que você tenha condições de atender o paciente, você não apenas tem que conhecer aquela terapia e estudar sobre a terapia, mas você tem que pôr em prática. Não é verdade? Uma das coisas que me Sim. incomoda é as pessoas fazerem 200 cursos e não aplicar nada. Fale um pouquinho sobre a prática. A prática é necessária, né? Eu que dou curso, eu vejo as pessoas fazem o curso e se titula, por exemplo, cromoterapia, que eu vou começar agora o curso, domingo. Se intitula cromoterapeuta. Então eu sempre falo, você não é um cromoterapeuta ainda. Você fez o curso de cromoterapia. Quem vai tornar você um terapeuta é a prática, o Exato. conhecimento pela prática, porque senão fica vã, fica jogado no ar, não é? Então é muito importante isso, você praticar. A radiestesia é a mesma coisa. Eu sou um radiestesista? Não, você não é um radiestesista. Você fez o curso de radiestesia, né? Então vamos Exato. praticar para poder você sedimentar mesmo, né? Aquele conhecimento, aquele conteúdo, né? Então é assim que tem que ser Exato. feito. A experiência é Perfeito. tudo. A experiência, agora você falou a palavra certa. A experiência é fundamental e isso é uma das coisas que eu norteio muito aqui. As pessoas que eu convido para conversar comigo são pessoas que têm a experiência no campo. E me conta um pouquinho como é que você organiza o teu curso de cromoterapia. O meu curso de cromoterapia, doutora, eu começo falando de energia, porque isso é importantíssimo, né? Aí vamos E entrar no talvez as corpo, pessoas tenham dificuldade de entender isso mesmo, né? Quando a gente fala de cromoterapia, na verdade a gente está falando de luz luz, numa, frequência. num, né, num comprimento de onda. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu faço é realmente partir dessa parte de energia, ensinar o que é um comprimento de onda, o que é uma vibração, porque na realidade a gente não está tratando o corpo físico, a gente está tratando o duplo da pessoa, né? O campo morfogenético da pessoa, né? E Exato. ele vai passar a informação para o corpo físico através das nossas glândulas endócrinas, né? E isso é importante que as pessoas saibam, né? E nessas glândulas endócrinas, a gente chama de glândula mestra a hipófise, né? É ela que vai fazer todo o controle do resto. Então, isso eles têm que aprender. Aí eu entro, depois que eu saio da parte de energia, que está bem sedimentado, eu entro nessa parte dos centros de força, dos chakras, de glândulas, né? Ok. Depois eu entro na cromoterapia propriamente dita. Aí eu vou falar sobre as cores, mais amplo, aonde ela se situa, onde ela é aplicada, e vou falar sobre os processos, né, de consultório que poucas pessoas falam, porque tem a luz no sistema nervoso, a luz no sistema endócrino, a luz no sistema linfático. Então, as pessoas não fazem, pega a luz, a frequência e vai focar. Então, é uma coisa que, não sei porquê, né, que não falam, né? De repente até fazem, né, mas não esboçam. Então, o curso de cromoterapia é isso. E depois vem a parte básica de radiestesia, porque a pessoa precisa saber como é que ela vai medir as energias da pessoa. Então, eu não dou pêndulo na Uhum. cromoterapia, eu dou aurímetro e dou aurote, que é o que eles vão necessitar para aquilo ali. Ok. E tem que medir as energias, tem que saber como é que a pessoa está em termo energético, porque é o que eu falo, eu explico muito para eles. Às vezes você está em consultório e a pessoa não.
não dá aquele up com o tratamento que você está fazendo. Então, você tem que ver como é que ela está energeticamente. É o biorritmo, né? Da pessoa. Isso. Porque se a pessoa tiver em curva descendente, não adianta você ficar tratando, porque ela não responde. Então, o que que acontece? Ela tem que, o terapeuta tem que ter a condição de ficar trabalhando a parte energética do paciente e até ele entrar na curva ascendente. Quando ele entra na curva ascendente, a gente vai partir para o tratamento propriamente dito. Aí, para auxiliar, né, doutora? Aí vem nossos amados quânticos, né? Exato. Até Aí vou dar vem. uma dica aqui para o pessoal, né? Quando a gente fala assim, ah, mas é que o paciente não tem uma energia suficiente para dar conta de melhorar, eu sempre lembro, sabe, Angélica, da questão do corretor anérgico. A gente tem o Isso, corretor anérgico, eu chamo de energia engarrafada, né, gente? É é, impressionante como a gente faz essa virada da energia do paciente sim, utilizando o corretor anérgico. Porque, na verdade, o que o corretor anérgico nos dá é uma espécie de estímulo de energia vital. Lembrando exatamente. que o corpo vital é o nosso corpo energético mais poderoso. Então, quando a gente faz essa, vamos dizer assim, essa batida, né? Esse peteleco Exato. na energia vital, a partir daí o paciente tem muito mais condições, né, de responder aos tratamentos. Então, com certeza, a associação de florais com cromoterapia, com radiestesia, tem tudo a ver. Eu acho que são formas extremamente interessantes de junção, né, de Exato. terapias, porque também tem isso. A gente vai trabalhar com várias terapias, os florais encaixam com todos os tipos de terapia, Todas mas é elas. interessante sabermos que existem algumas terapias que parece que vai mais de acordo do que outras, óbvio, não é verdade? Uhum. Então, na parte da cromoterapia, quando o paciente está nessa curva descendente, aí eu entro com consciência, com corretor anérgico, e dependendo Uhum. da anamnese que eu fiz, o que, que vai acontecer? Se ele tem uma pessoa muito magoada, com muita frustração, eu entro com o Core Command, que é como se tirasse com a mão. Isso é impressionante. Até eu Limpa, a acho pessoa fica mais interessante. leve. Eu acho interessante você dar esse testemunho aqui, porque, na verdade, você foi a pessoa que me alertou para esse outro lado do Core Command. A gente É, usa muito realmente. o Core Command para coisas cardiológicas mesmo, né? Para aquele É. paciente que tem uma necessidade de harmonização da energia para pressão alta, problemas cardíacos, até problemas de coronária. Mas você me contou uma história interessantíssima que me alertou para essa ação. Quer falar um pouquinho disso? Foi uma tristezazinha que me pegou desprevenida, né? E eu falei, caramba, o que que é isso, né? Que parecia que eu ia me afogar dentro das minhas emoções. Eu nunca tinha sentido isso na vida. Aí eu falei, não. Aí fui lá, peguei o Corcomande e peguei o corretor anérgico. Em 2 horas aquilo tinha sumido. Foi uma coisa assim muito impressionante, né? Parecia que tinha tirado com a mão. Eu fiquei leve e eu já uso consciência no tempo, essa coisa toda. Então, o corpo reagiu, né? A energia reagiu mais rápido, inclusive. Foi assim uma coisa impressionante. Eu falei, nossa, olha só, mais uma. Não sei, me deu aquele estalo, né? Aí eu fui, passei a mão no corcomande e mandei para dentro. Eu falei, eu tenho que tomar um balde desse corcomande. Eu achei interessante, sabe? Porque eu nunca imaginei que fosse ter essa resposta. E depois você até já testou de novo com outras pessoas, como a Com outra resposta foi pessoa. impressionante, Foi. né? Então Exatamente. fica a dica para o pessoal, né? O quanto que é interessante a união das informações Com e vendo que o uso do Core Command também é para o lado emocional do coração, e não só para as certeza. E funções, né, do como? coração. E Muito como? interessante, eu achei isso. É muito interessante mesmo. Então, eu utilizo, né?
os frequenciais em consultório e na primeira receita. Na primeira consulta, pode ter certeza que o paciente vai sair com a receitazinha dele dos frequenciais, né? Porque eu trabalhava muito com florais de Minas, eu adorava trabalhar com florais de Minas, bem antes, né? De eu conhecer os Aham. produtos. Mas eu gostava de trabalhar com a parte de sistemas do floral de Minas, né? Os Certo. fitoflorais, né? E o que são esses fitoflorais? Eles não são manipulados na farmácia, ele já vem pronto, né? O Breno já manda pronto. E ele é metade floral e metade a parte de ervas Uhum. medicinais. Então, ele tanto trata, né? Modula essa parte energética, como modula a parte que já está expressa no corpo físico. Então, eu gostava muito de trabalhar com ele, entendeu? Com essa linha. Mas eu não sei por que aconteceu, que sumiu os fitos florais de Brasília, entendeu? Aham. Então, agora é só manipulado, mas como eu trabalho, atualmente eu trabalho, atualmente não, já há bastante tempo, eu trabalho muito com os florais quânticos, aí eles Eles ficam. vieram para. Eu acredito assim que os florais quânticos eles vieram para compor todo esse universo que nós temos de Sim, possibilidades dos florais. E a gente tem um resultado muito clínico com os florais quânticos, que é o que me atrai neles, né? é E, verdade. eu tive aí, né, em 15 anos de consultório, eu tive mais de 10 mil casos tratados. Então, assim, a experiência ficou muito foi muito impactante na minha vida pessoal, da minha família, mas também dos meus pacientes, o quanto que havia de resposta. Hoje nós estamos com 17 anos de florais, a gente, né, Exato. eu estou lá desde o comecinho e você também, e muitas outras pessoas que a gente tem acompanhado, e a gente só se beneficia e só ajuda os nossos pacientes. Eu, até hoje só tenho bons resultados, então eu acho que é algo que veio para ficar e para nos ajudar nesse sentido, não é? Mas me fala um pouquinho da mesa radiônica, que eu sei que você também trabalha com isso. Não, eu não trabalho com a mesa radiônica, eu trabalho com a radiônica através do pêndulo, dos símbolos, né? Ok. Agora, a mesa radiônica, realmente eu não gosto muito, sabe, doutora? Por Pelo quê? seguinte, porque na mesa radiônica as pessoas colocam muitas informações, entendeu? Muitos símbolos, muitas energias assim misturadas. Então, o que acontece? Você perde o controle da sintonia do paciente. Que tem paciente que Hum, você vai trabalhar ali naquela mesa radiônica e não faz sintonia com ele aquela energia que você está pegando. tá. Então, dá Uhum. um problema muito sério. Então, o que eu faço? Eu trabalho com o pêndulo, aí eu vou no biômetro, vejo como é que está aquele paciente, a energia dele, entendeu? Ok. Você está Aí eu, falando da medida em angstroms, né? aí é ali que eu vejo como é que está. Aí depois eu vou para os símbolos, né? Para os gráficos Uhum. e utilizo Aham. de acordo com o problema daquele paciente, entendeu? É assim que eu trabalho. Certo, certo. Porque a mesa E você, radiônica eu não gosto. não trabalha ainda com holotester porque não conseguiu ainda fazer. Pois Eu é, sei. estou cobrando da senhora. O pessoal está dizendo assim, e o holotester? De uma calma que a Angélica não tem ainda o holotester, vai ter. Se não fosse a pandemia, minha Angélica, nós já estaríamos juntos nisso. Pois é, Então, porque vai facilitar muito, né? me Mas conta uma coisa, você utiliza os gráficos padrão da radiestesia? tem vários, né? Tem vários e Sim. vários. Então, inclusive quando eu dou o curso de radiestesia, eu dou os 6 principais gráficos. Eu dou o Ok, biômetro, eu dou o ok, gráfico de energia vital, que é importantíssimo. ok. Eu ensino a trabalhar com o gráfico de antimagia
e de obsessão. Ok. Eu coloco no gráfico de proteção. Então, são os gráficos principais, né? Porque com Aham. aqueles gráficos, a pessoa que está trabalhando ali, que está começando, ela consegue se resolver ali dentro com o Ok. paciente, entendeu? Uhum. Porque são vários, né, doutora? Não tem condição, né? Sim, Eu, são. inclusive, eu São. indico um livro que tem todos os gráficos ali dentro. Sim. Inclusive Aham. geobiologia, embora que eu não dê no curso de geobiologia. Entendeu? Eu Ok. trabalho com ele, mas não ministro no curso. É mais Ok. focado nessa parte de terapia, entendeu? Então, Ok. é assim que eu trabalho. E eu acho muito interessante, porque eu tenho feedback do pessoal que fez, né? Você teve uma condição de uma pessoa que estava com problema, uma aluna chegou em casa, foi pendular essa pessoa no biômetro, aí achou lá um resultado meio, né? Meio, né? Aham. Que ela achou que ela não não estava achando a coisa direito, né? Aí quando eu fui pendular, era exatamente o que ela fez. Estava certinho. Eu bati palma para ela, né? Porque ela tinha, Certo. no dia anterior ela tinha terminado o curso, né? Ok. Aí eu fui, mas aí eu fui mais além. Eu fui pesquisar o que era, o que não era. Aí o que que aconteceu? Eu trabalhei junto com o gráfico de energia vital, porque ela estava na doença, né? Ela Uhum. pendulei, ela estava com -40 de energia vital, Nossa. caiu na vibração do câncer. Isso. Muito pouco. Aham. Eu trabalhei com ela na energia vital, no gráfico de energia vital, e fora isso, com o teleativador, né, da Matron, junto com os nossos frequenciais, né? Então, ela deu um salto quântico, doutora. Na terceira sessão que eu passei ela no teleativador, ela já estava com 70% positivo, uma coisa impressionante. Até eu fiquei Que impressionada. maravilha, hein? E Saindo do espectro de doença. você sabe que grande parte das pessoas que estão nos ouvindo aqui não sabem do teleativador. Quer falar um pouquinho? Aliás, um beijo para o Mate aqui, né, da Matron. O teleativador é um aparelho, né, que aonde você consegue mandar as frequências de tudo para a pessoa à distância, até de remédio alopata, né? Uhum. Então você coloca o nome da pessoa escrito numa tirinha de papel, inclusive a minha mesa lá em casa de trabalho está com umas 100 fitinhas, porque eu estou trabalhando muito com Covid, né? É Então, tem que verdade. sair do Covid em 48 horas. É uma maravilha. Então, a gente escreve o nome da pessoa naquela tirinha de papel com lápis, né? Tem que ser com lápis. E isso E é uma todo coisa lápis tem que importante de ter nós carbono, deixarmos né? claro aqui, né? A gente já andou falando sobre radiestesia e você até chamou a atenção a importância de tudo ser escrito a lápis por causa do carbono, que tem Carbono, uma né? estrutura, né? Que faz o Tetraédrica. link, né? O link atômico direto, né? Então, é interessante que as pessoas que trabalham com energia saibam que tem que escrever com lápis, né? Uhum, uhum, Inclusive, eu em consultório, eu peço a pessoa para assinar uhum. a ficha a lápis. A melhor assinatura energética é a própria assinatura da pessoa. Exatamente. É isso aí. Aí eu mando fazer a lápis, né? Justamente por causa desse problema. E eu Isso. coloco lá no teleativador, é um aparelho. Inclusive, ele está lá no meu Instagram para qualquer um ver, entendeu? É Ótimo. um, é um aparelho muito simples. Só que você tem que saber utilizar, né, doutora? Porque senão Como não adianta. tudo. Como tudo. A gente tem que Tem que ter aprender. conhecimento do que está fazendo, né? Aí, quando eu trabalho com os florais quânticos, eu passo assim os florais na tirinha de papel, vai ficar impregnado, e coloco dentro do tubo
e ligo. E vai que vai, entendeu? E tira realmente a pessoa muito rapidamente. É impressionante. Eu acho que é importante, Angélica, quando a gente fala nessas coisas, é importante as pessoas entenderem que nós estamos falando aqui de coisas que são científicas, que a gente não está Exato. falando nem de magia, não é milagre. Existe todo um estudo, né, por trás. Por exemplo, os aparelhos da Matron, do MAT, são todos aparelhos que são baseados em muita pesquisa científica. Inclusive, eu tenho os do Rife, né? São tecnologia Rife. É. Eu usei muito no meu consultório com grandes resultados. E eu acredito muito na união, como eu estava falando aqui, de várias terapias. Então, quando você tem uma possibilidade de utilizar alguma coisa e complementar com outra, você, claro, faz uma sinergia de ação. Por exemplo, nesse teu caso, frequentemente esses pacientes estando utilizando os florais em casa e tendo essa dose extra de informação frequencial que passa desse ativador, eles vão ter uma capacidade de resposta ainda melhor. Então, acho que as pessoas têm que também tem que ficar muito claro, né, do que a gente está falando aqui, né? Eu queria lembrar uma outra coisa, sabe? Quando a gente fala de trabalho à distância, eu sei que você é uma expert nisso, mas eu gostaria muito de lembrar as pessoas da importância do conhecimento da teoria quântica do não localidade. Porque quando você está trabalhando à distância, não quer dizer que você está aqui e a pessoa está lá. A gente está trabalhando num nível de não localidade, ou seja, exatamente, que é a teoria quântica que está aí sendo utilizada hoje pelas telecomunicações, é que as pessoas não acompanham isso, sabe, Angélica? Então parece que a gente está falando de uma coisa do outro mundo. Gente, toda a tecnologia nova de satélite, de telecomunicações, já é dentro da teoria quântica da não localidade. Então, quando você pega o seu celular e você liga para o Japão, você está atuando com uma tecnologia baseada na não localidade. Porque não demora nada. A gente liga, atende e fala na hora. Não tem tempo. Né? Isso quer dizer que a gente está imediatamente em contato com aquilo, porque não existe o espaço nem o tempo neste ambiente, né, da teoria quântica da não localidade. E é aí que funcionam esse tipo de terapia. Exatamente. Como o reiki, né? Também, né? E o reiki, os biofótons, a oração, não tem nada melhor do que isso. Quando você vê, gente, o que está escrito na Bíblia que Jesus Cristo falou? Se dois estiverem ao mesmo tempo fazendo uma oração, Deus está ouvindo. Ou seja, eu posso estar aqui, você está em Brasília, se a gente estiver ao mesmo tempo conectado, não tem localidade, não tem tempo, não tem espaço. Então, você veja, se isso foi dito há mais de 2.000 anos, vai ver que é verdade, né? Com certeza, né? E está sendo provado que sim, né? Então... Cada vez mais. Pois é. E quando é interessante, a senhora falou no Rife, quando eu coloco o Clean na pessoa, aqui em consultório, para limpar os metais tóxicos, aí o que acontece? Eu boto 4 dedinhos de água no copo e pingo quelanthus, o trio detox e dou para a pessoa tomar. Ela vai tomar o detox, o linfodetox e o renal detox. Ó, vamos repetir. Quelanthus, linfodetox, hepatodetox e renal detox. Tá. Eu junto tudo na água, dou para a pessoa beber. Enquanto isso, eu vou preparando o Clean para poder colocar na pessoa. Eu boto o Clean, mas é tudo de bom, né? Perfeito! De novo, agregação de terapias. E olha só,
quando você tem a informação, né, desses 4 produtos do floral, na verdade o que eles estão fazendo é estimular e harmonizar todas as formas naturais de retirada de toxinas do nosso corpo. Então, é óbvio que você está favorecendo esse organismo. Que maravilha! Parabéns, Angélica. Aí é assim. Nas barras de Axe também, eu utilizo os quânticos. E aí está uma dicasinha para quem faz barras de Axis. Eu Opa, vamos lá. o consciêncios, né? No frontal da pessoa, no timo. E quando eu vou fazer a aplicação das barras de Axe, eu molho meus dedinhos com corretor enérgico. Olha só que maravilha! Então, é um boom que dá impressionante, porque o consciência está aqui e eu estou trabalhando no campo da energia vital do paciente. E eu vou trabalhando os pontos, os meus dedinhos estão impregnados, né? Com o corretor enérgico. Aí depende se a pessoa tiver com muito trauma, alguma coisa nesse sentido, ou eu ponho o neurotox, ou eu boto o Traumavit. Aí eu molho os dedos, entendeu? Ali. Entendi. E faço assim, né? Faço assim, ativa, né? Ativa, né? E vamos fazer as barras de Axe, entendeu? O paciente não está nem vendo, doutora, porque está de olho fechado, né? Mas também eu não escondo, né? E é muito, eu só estou falando isso, que são dicas, né? Que a gente vai experimentando. Nossa, eu estou muito curiosa, né? Eu fico vendo, eu experimento em mim primeiro, né? Depois eu levo para o consultório. Então, é assim, muito interessante esse tipo de trabalho. Eu coloco sempre os florais junto com qualquer terapia, né? Que maravilha, hein? Que maravilha. Agora me fala um pouco mais da cromoterapia, que teve bastante perguntas, aí o pessoal ficou entusiasmado aqui quando nós falamos. A cromoterapia. Cromoterapia. Sim, vamos voltar lá na cromoterapia. A cromoterapia, ela atua de várias maneiras. Por exemplo, nas nossas roupas, na cor das nossas roupas, na cor do ambiente que você está. A senhora acredita que se você mora numa casa toda branca, pintada de branco, a pessoa fala, a cor branca ela é maravilhosa, a junção de todas as frequências e tal. Mas se você fica naquele local tudo branco, direto, você entra em estado de melancolia e pode entrar no estado depressivo. Olha só, isso é importante, porque a gente usa muito branco nos hospitais, né? Apesar de que agora os hospitais têm cor, né? Eles não são mais tudo branco. Eles estão né, usando mais o verdinho básico, né? O verde claro, o lilás, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? E a outra coisa também, tem a parte do tratamento que a gente pede o paciente para fazer em casa, porque o paciente vai no consultório uma vez, no máximo 2, se tiver muito, né, mal. Então, o que acontece? A gente passa a cromoterapia de outras formas para o paciente. Por exemplo, na água solarizada, né, que a gente dá para o paciente, eu ensino a fazer. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar a cor, às vezes financeiramente não está bem, né? A cor, eu não sei por que são tão caras. Se ela não tem condição de comprar financeira a garrafa já naquela cor, mas é simples. Você pega uma garrafa branca, envolve ela no papel celofane da cor que você quer, amarra água mineral sem gás e bota no sol por 2 horas, né?
Aí alguém pergunta assim, Angélica, e se não tiver sol, o que que eu faço? Aí eu falei assim, mas é muito simples, você vai trazer a garrafa dentro da sua casa, pega um abajur de garra, bota uma lâmpada quente de 40 watts e foca no meio da garrafa, que está lá com papel celofane envolto, e deixa lá por 2 horas. Aí não é mais solarizada, é cromatizada, né? O nome que se dá. Mas Então, espera aí, vamos organizar essa dica. Tem que ser aquelas lâmpadas incandescentes, não pode ser lâmpada fria. Tem que ser as antigas. de 40. De 40 watts. Isso. Tá. Aí a gente coloca... 2 horas. A gente coloca naquele abajur, tem uns abajus de plástico, né? Que é tipo uma Sim. garra assim. Sim, sim. Coloca Eles ali, têm um negócio que pega assim, né? parece um pregador, Aí Isso. você coloca a garrafa envolta lá no papel celofane que você está precisando daquela frequência e foca aquela lâmpada uns 3 dedos do vidro e deixa Tá. ela por 2 horas. E daí você vai adquirir a mesma frequência, não tem problema de não ter sol. Ok. Mas você acredita que o sol é mais, vamos dizer assim, benéfico ou fica igual? Não, é pela medida, porque eu também, é isso que eu digo, eu sou curiosa, eu vou testar. Quando eu comecei a fazer o curso e que foi me dado os modos, né, de fazer, eu fui ver, eu fui testar a frequência, entendeu? E é a mesma, doutora. É a mesma. Outra forma de testar a frequência, a pessoa que gosta de testar, né? Ver se Aham. acontece alguma coisa, é você colocar várias garrafas de várias cores, colocar para solarizar ou cromatizar e beber aquela água. Cada uma tem um gosto diferente. É impressionante. O amarelo é terrível. Que dica maravilhosa é essa, gente? Porque O a coisa amarelo de é muito Curitiba, Curitiba é um lugar que tem muito pouco sol, né? O pessoal não tem muito sol aqui. Apesar de que, não sei se o que aconteceu, mas esse inverno foi bem diferente dos outros, a gente até teve mais sol. verdade. Mas então, lugares onde tem pouco sol, ou pessoas que não têm condições de ficar cuidando, porque tem muita gente que não tem nem espaço externo na sua casa. Tem gente que Exato. não tem tempo para ficar durante o dia cuidando. Dá para fazer à noite isso, com a A água luz solarizada, aí não é solarizada, é cromatizada, né? cromatizada. Solarizada Aham, é quando você coloca no sol. Então, isso. você pode fazer à noite, mas dentro da sua casa não é que você vai puxar com a frequência da lua, não é isso. Você vai colocar dentro da sua casa com o Aham, abajur focado, com a lâmpada quente de 40 aham. watts, e você vai conseguir cromatizar a água, né? Tá, agora me diga outra coisa. Como é que você determina a quantidade de água com aquela cromatização para cada pessoa? Como é que você determina isso? Isso é dependendo da situação que ela se encontra. Ok, Eu normalmente 3 copos de água por dia, manhã, tarde e noite. Se ela tá, não tiver tão, a gente dá 2 vezes. 1 copo, né? tá. Aí E ela aí vai a pessoa pode beber aquele copo aos poucos, tem que beber de uma vez só? Como é que funciona? como ele queira. Como ele Tá. queira. Não tem problema nenhum, né? Nos E intervalos das refeições. exatamente. E ela vai fazendo, né? A gente vai tratando. E de acordo com a A necessidade, água a tem gente que pode ficar na mudar tudo. geladeira? Hã? A água Não tem que ouvi. ficar na geladeira? Não, Não nada precisa. disso. Tá, Não. É ao natural, né? tá. Agora, quando há necessidade, das vezes a gente precisa trocar, o paciente está precisando de outra cor, a gente manda solarizar com a outra cor, entendeu? E Sim, sim. fazer um revezamento. Ela toma Ah, daquela primeira cor, a água,
e da segunda e vai revezando. Por exemplo, ela tomou agora, aí daqui a 2 horas ela toma o da outra cor. Aí, na outra, certo, mais tarde, ela faz a mesma coisa e vai... certo. E Tá? outra pergunta que é interessante, as pessoas fazem muito, em relação à utilização dessas águas com essa, vamos chamar de cromatização, Sim. e em relação aos chakras. Quando você quer ativar um chakra, só tomar água já chega ou você tem que fazer outra Chega, coisa? chega, chega. Chega lá. Agora você tem que saber, né? Qual é o chakra e qual é a cor predominante daquele chakra, né? Por exemplo, uma Certo. pessoa que é muito chegada a ter problema cardíaco, essa coisa toda, a gente vai mandar solarizar ou cromatizar a água verde, que é o do chakra Certo, cardíaco, chakra, né? certo, do Se ela coração. tem um problema crônico de garganta, é uma pessoa, ou na parte emocional, uma pessoa tímida, fechada, não consegue falar em público, a gente vai mandar solarizar ou cromatizar com o azul, aquele azul céu, que faz parte, que é o predominante no chakra laríngeo. E assim nós Uhum, vamos. Há pessoas que uhum. têm problemas com mentais, né? Vamos colocar assim, convulsões, esses transtornos, né? A gente vai cromatizar com o quê? Com o índigo, porque é do chakra do frontal. Então a pessoa tem que Certo. conhecer qual é a frequência, porque na realidade todos os chakras têm todas as frequências, mas ela tem uma predominante, né? Certo. Então, Aham. essa predominante é que você tem que saber. Por exemplo, a pessoa que está com problema de muita tristeza, falta de alegria, essa coisa toda, vai pegar o pâncreas, que a gente já sabe que o pâncreas é o órgão de choque desse problema. Aí o que, que vai acontecer? O pâncreas está no aparelho digestório. O aparelho digestório, ele trabalha com amarelo e com laranja. Então, a gente vai cromatizar, vai fazer o tratamento com essas duas cores. Então a pessoa tem que conhecer dois chakras e dar Uhum. cromoterapia. Tem que fazer a junção dos dois, porque senão não dá certo, né? E ainda tem Exato. o da coluna, né, doutora? Eu ensino, inclusive, no meu curso. A coluna vertebral, ela é muito interessante a gente trabalhar com a cromoterapia, primeiro na limpeza, né? Porque é uma parte do corpo que fica muito impregnada de miasma, né? É a nossa Certo. coluna vertebral. Especialmente a cervical, né? Aqui, a Exatamente. cervical. Então, o que acontece? A parte cervical é a parte que a gente vai tratar os problemas mentais. A torácica, você vai trabalhar os problemas emocionais. Na lombar, você vai trabalhar os problemas metabólicos. E na coccígea, a gente vai trabalhar os problemas físicos, para ancorar a pessoa à terra, os movimentos de vida, essas pessoas que andam em círculo, não vai nem fica, não consegue, né, ir adiante, Certo. a gente vai trabalhar lá. Então é muito interessante esse trabalho. E a nossa coluna, ela fala, né, o que a gente emocionalmente está sentindo. Mas é Porque muito interessante esse trabalho. Eu acho que ajuda demais as pessoas. pois é. A coluna, por exemplo, a pessoa que desenvolve uma escoliose. A escoliose, em termos emocionais, é a pessoa que está naquela balança que não vai nem fica, né? Então, é interessante isso. Aí eles fazem aquela escoliose. A pessoa que é muito fechada, que está depressiva, ela começa a fazer fechar os ombros, né? Então, ela começa a desenvolver uma cifose. Então tem essa parte, não é só a parte estrutural da coluna. Por trás de qualquer sintomatologia, tem a parte emocional, a gente sabe disso, não é? Com E é mais, certeza.
o mais interessante é a parte da lombar, onde a pessoa faz muito... a lombar vai muito para dentro, né? Então, aí no curso fica até engraçado, né? Que eu falo, gente, o pessoal que bota bumbum para trás e narizinho empinado para cima, acabou, vai desenvolver esse problema. Por quê? Essa área aí é a área que vai atingir a parte, vamos dizer assim, do ego mesmo da pessoa, né? Então, aquelas pessoas que acham que têm superpoderes, que... né? Aquele tipo assim, sabe com quem você está falando? Exatamente. Com certeza uma lordose, né? É tranquilo, não escapa um, é a coisa mais interessante. Então, quando eu faço essa anamnese no curso, porque quando eu dou o curso, eu faço a anamnese, né? E vou mostrando, né? E faço a técnica para mostrar como se faz, para botar a coluna no lugar. Eu trabalho com balanceamento muscular, né? A quiropraxia que eu faço é indiana, não é aquela quebradeira, né? A gente faz algumas manobras quando necessário, mas sempre no balanceamento muscular, na massagem, né? E aí eu mostro, entendeu? Olha aqui. E eles, quando a gente começa a fazer a manipulação para mostrar a prática, eles sentem no corpo deles físico. É a coisa mais interessante, emocionalmente falando, né? Que bom, Então, que bom. é interessante, é muito interessante. Então, isso é tudo a parte da cromoterapia que a gente trabalha e junta tudo, né? Tem a parte da respiração da cor, da cromoterapia, que é muito interessante. Você colocar, fechar o quarto, colocar 20 minutos ali, a cor que você quer de tratamento para a pessoa, e a pessoa fica, depois desliga, e a pessoa fica ali porque o ar fica impregnado com aquela frequência, não é? E a pessoa fica ali respirando, né? Respirando aquela frequência. Também é interessante, né? Mas aí você pode utilizar lâmpadas com cor, que emitem aquela cor naquela frequência. Sim, sim. Então, é interessante, pessoas que estão em cima da cama, que não podem se locomover, não é? Então, a gente tem que tratar de alguma forma. Então, essa é uma forma muito interessante, é essa com a água solarizada, né? Ou climatizada. Então, são modos da gente tratar de acordo com a necessidade do paciente, Isso né? que é tão lindo, não é, Angélica? A gente ter essas possibilidades com experiência, com prática, porque a gente sabe que vai ter um resultado. Isso é muito lindo mesmo. E tem Eu que ser gostaria... rápido, né? O Isso, resultado é bem rápido. é rápido, exato, é rápido. Eu gostaria de lembrar aqui o pessoal, né, que a gente, criando esses protocolos próprios, como você, porque cada um, quando trabalha com a sua expertise, né? Você tem o teu feeling, você tem aquilo que você aprendeu e usa. Então, nenhum é igual ao outro, nenhum terapeuta é igual ao outro, nenhum médico é igual ao outro. Cada um tem a sua bagagem. E é interessante essa troca de experiências, porque quando você tem uma bagagem, você consegue passar a tua experiência e receber do outro também alguma coisa. Eu sempre digo que o que eu mais gosto quando eu estou ensinando é que eu aprendo muito com as pessoas. É impressionante isso, como isso é maravilhoso, né? A gente poder ter essas trocas. E em relação à utilização dos florais em casa, eu gosto de deixar claro que você tem aquela proposta de vamos chamar de sessão, né? Você tem uma sessão de terapia. Então, a pessoa vai lá, ela vai 1, 2 vezes na semana, às vezes uma vez por semana, ou cada 10 dias, às vezes o paciente é de fora, às vezes a gente faz online.
mas é um contato que não é constante. Mas quando em casa essa pessoa está levando, né, uma proposta terapêutica com os florais quânticos, é como se ele estivesse recebendo a informação diariamente. E Exato. isso também acelera os protocolos, né? Faz com que haja uma resposta até mais rápida. Pois é, quando eles chegam no consultório para fazer o tratamento presencial, nossa, é um salto quântico que eles dão dentro da terapia, né? Aí eles falam, como é tão rápido, entendeu? É uma coisa assim impressionante. Por quê? Porque ele já está ali com o trabalho. Exato. Nós estamos com uma pergunta aqui interessante da Aroma de Paz, é o nome. Ela pergunta assim, esses tratamentos podem ser feitos em pets? Eu lembrei daquele cachorrinho que você me contou. Pode, sim, né? A gente faz tudo em pets também. Aquela cachorrinha que eu passei para a senhora, né? Foi uma coisa assim absurda. Porque Conta a história aqui rapidinho. Nós temos 5 minutos agora. Falta 5 minutos. Chegou para levar a filha para fazer sessões de reiki comigo, que eu estava fazendo. Aí ela estava tristinha, que disse que... Aí ela contou a história. A cachorra pegou Lyme, né? Que é a doença do carrapato. E estava muito mal, muito mal. Ela riou mesmo. Aí ela falou assim, Angélica, eu falei... Não, muito simples. Ela estava com a gengiva branca, estava sem sangue, estava lá no pé, as taxas dela. Aí eu falei, não, você passa ali na farmácia, você compra os frequenciais, passa na bichinha com o Oxyflower e bota a água de prata na água da cachorra. No segundo dia, a cachorra estava toda serelepe, batendo o rabinho. Então, é assim, muito interessante. Pode-se e deve-se trabalhar com os pets, né? Eu trabalho com pet, com frequenciais, com cromoterapia, só não pode a reflexologia. Como é que você vai? Não dá, né? Trabalho com raiz, porque tem a terminação, né? Para usar nos bichinhos. Então, trabalha-se com tudo. Olha só, o pessoal está dizendo assim, não pode acabar essa maravilhosa live. Sinto muito, vai acabar. Infelizmente. A gente repete outro dia. Eu fico feliz quando o pessoal gosta, né? Bom, é sinal que a gente está conseguindo passar um pouquinho, né? De conhecimento. Conhecimento, né? Que bom, gente. Fico muito feliz. E é exatamente isso, né? Você sabe que uma coisa que sempre me impressionou muito foi a rapidez com que os cachorrinhos, principalmente os cães, respondem às terapias energéticas. E já que a gente falou nisso, eu tenho mostrado alguns casos, e esse da doença de Lyme me impressionou bastante, porque é algo bem difícil de tratar. Hoje mesmo eu fiz um protocolo para um outro caso de um cachorrinho também que está com... Na verdade, é um cachorrinho que... Eu acho que foi ontem. É um cachorrinho que teve aquela virose que dá uma espécie de encefalite quando nasceu pequenininho. E agora tem 1 ano já e tem sequelas. E você sabe que eu, mesmo assim, acredito que vale a pena a gente investir, como eu digo, nos tratamentos, porque eles conseguem ter uma resposta muito boa. Você não acha, Angélica? É porque o pet, junto com, assim como as crianças, eles são assim, tem aquela pureza, não tem crenças limitantes, né? Isso. Não tem nada disso. Isso é que dificulta o tratamento nos adultos, né? Então, eles respondem assim muito rápido. E, inclusive, essa petzinha que eu tratei, que eu pedi a tutora para comprar os frequenciais do Lyme, né? Ela agora é minha modelo no curso de reiki para pets, porque eu faço, né, o curso de reiki para animais, né? Para quem já tem nível 2 de reiki. E aí... ela vai em todo curso que eu dou, ela vai ficar tão bonitinha recebendo reiki.
É muito Que lindo. graça, que É muito graça. lindo, com certeza. Vale a Mas isso é pena. muito bom, isso é muito bom. É algo assim muito, como é que eu vou dizer? É muito gratificante nós podermos Uhum. ajudar as pessoas, ajudar os pets, né? E para terminar, né? Agora nós já estamos bem no finalzinho. Eu É. quero te agradecer, Angélica, por estar aqui com a gente, né? Passando teu conhecimento, tua experiência. Fiquei muito feliz que você tenha aceitado. Demorou um pouquinho para a gente se acertar em datas, etc., mas agora deu tudo certo. Eu Eu que quero avisar o pessoal que a gente vai depois editar e colocar no YouTube. Depois eu mando para a Angélica também para ela distribuir. Eu gosto muito de poder. Sabe de uma coisa? Eu tenho, né, já uma certa idade. E então, nós. quando, quando a gente fala assim das lives no Instagram, eu sempre fico com a ideia de que quando nós editamos e botamos no YouTube, é que ela dura para sempre. Eu sempre, e é por isso que eu gosto de sempre colocar, até porque eu acho que o público do YouTube é um pouco diferente do Instagram. Mas a gente É, gosta de poder passar toda essa experiência e essas conversas aí muito abertas para todos os que estão dispostos a nos ouvir, não é verdade? com Vou te dar certeza. aí o último minuto para você se despedir, querida. Eu quero Obrigada. agradecer a senhora pela oportunidade e agradecer o povo que está aí nos ouvindo. Que bom que a gente teve condições de passar um pouquinho mais, né? Agregar mais conhecimento. Gratidão. Então, tudo de bom para todos vocês, para você, especialmente, Angélica, e vamos continuar ajudando esse povo todo, né? Que cada Com vez mais certeza. estão precisando de nós. Com certeza. Uma boa noite a Gratidão. todos.